Serra das Areias, em Aparecida de Goiânia, é a principal reserva ambiental do município. A área chega a quase 3.000 hectares e abriga mananciais de água que abastecem a cidade. Aliás, olha só, a maior parte já secou, viu? Há 27 anos, a reserva abrigava 14 cachoeiras. De lá para cá, foram secando e agora, acreditem, só tem 4. No quadro Cuidar da Casa Comum de hoje, vamos ver que o barulho por lá agora é de mato seco. Acompanhamos uma equipe da Defesa Civil de Aparecida de Goiânia que nos detalhou mais este crime ambiental enfrentado pela Serra das Areias. Nossa primeira parada foi neste terreno aos pés da serra, onde um dia foi o curso do extinto córrego Pedra de Amolar. Os rios e nascentes estão secando, as autoridades se omitindo, fazendo o que não está vendo, pois é nítido o que vem acontecendo há décadas. E a solução para isso é cara, demorada, precisamos urgentemente fazer uma moratória do desmatamento em Goiás, precisamos de envolver o setor produtivo na recuperação desses mananciais, pois sem água, essas indústrias e o setor produtivo não terão como se desenvolver. Mais à frente encontramos uma estação de captação e tratamento de água da Saneago, apontadas responsáveis pela crise hídrica enfrentada pela Serra das Areias. A estatal abastece mais de 136 mil pessoas com a água retirada do lençol freático da reserva. Está aqui, ó, que vergonha, uma edificação na área de preservação ambiental permanente, né, feita pela própria Saneago, é uma das colaboradoras da degradação ambiental aqui em Aparecida de Goiânia. Em seguida, nos embreamos pela mata seca e de difícil acesso e, aos poucos, fomos desbravando um verdadeiro cemitério de antigas nascentes. De forma exclusiva, a equipe da PUC TV vai mostrar para vocês agora a grota onde ficava a principal nascente do córrego Santo Antônio, um dos principais mananciais aqui de Aparecida de Goiânia, mas que infelizmente secou. No lugar do som da água que corria entre as matas da serra, agora só o seco barulho das folhas. E aqui era uma mina que corria mais ou menos 20 centímetros de água. E hoje só resta isso aqui, pouquíssima água. E a previsão é que daqui 20 dias, tudo isso aqui também esteja seco. Ainda para piorar a situação, só neste ano a Serra já registrou 15 focos de incêndios. A degradação está por toda parte. Toneladas de lixo são despejadas constantemente na mata. Por isso que a ação do homem e a falta de iniciativa do poder público podem ser os maiores causadores dessa catástrofe silenciosa. Nós ambientalistas, técnicos em geral da área ambiental, há mais de 4 décadas estamos alertando quanto a isso, né? O resultado está aí. Nós não erramos nos nossos diagnósticos, né? E a população tem culpa no cartório e os gestores públicos mais ainda. Enquanto nenhuma providência é tomada, a natureza ainda consegue forças. Aos poucos, a água vai brotando das pedras e tenta salvar o cerrado. A Saneago informou à produção da PUC TV, por meio de uma nota, que a captação de água na Serra das Areias não é irregular, porque a companhia possui outorga e licença para realizar essa atividade. A Saneago explica que os poços perfurados captam água do lençol profundo da rocha, entre 100 a 150 metros de profundidade, e não do lençol freático, por isso não afetam os mananciais de superfície. Para falar sobre tudo isso, sobre essas ações que levam a uma situação como essa na Serra das Areias, eu converso agora com o professor Antônio Pasqualeto, que é coordenador do mestrado em Desenvolvimento e Planejamento Territorial da PUC Goiás. Oi, professor, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo. Professor, como que a gente vê uma situação como essa, né? Serra das Areias, o principal manancial aí da cidade de Aparecida. É triste, até porque Serra das Areias, né, lembra também deserto. Obviamente, se desaparecer a água, pode sobrar só os grãos de areia, o que é um indicador de um princípio de desertificação. Que situação pode chegar a esse ponto? Nós temos exemplos no próprio Brasil, a região do Rio Grande do Sul, mais a oeste, na fronteira, onde antigamente se praticou agricultura e se revolveu o solo, mais próximo da formação do solo, onde a origem do solo se dá bem na junção com a rocha,
houve uma mobilização e se inverteu com o uso do arado. Se colocou areia na superfície, como sopra um vento forte, o minuano começou a espalhar areia, nós temos hoje o deserto de Alegrete. Então há tipos de solos que são, pela própria constituição mais arenosa, mais propenso a justamente sofrerem processos de desertificação. Inclusive regiões do sudoeste goiano, onde você tem areias quartzosas, no momento que desaparece a matéria orgânica, que é justamente as folhas em decomposição, que é o agente cimentante, seria como o cimento que liga as partículas, você deixa as partículas soltas, mais vulneráveis à ação da água, à ação do vento, então processo de desertificação e processos erosivos. E professor, a questão do cerrado, esse desmatamento dessa forma, a gente tem a questão aí da Serra das Areias, a gente acompanhou há pouco tempo aí a questão da cidade de Goiás também, que passa pelo mesmo processo. Como é que fica o cerrado nisso tudo aí? Nós temos problemas de origem mais global, que seria o próprio aquecimento, que causa distúrbio no ciclo hidrológico. Com isso, a gente tem precipitações intensas em curto espaço de tempo e, às vezes, períodos prolongados de seca. As nascentes, basicamente, elas dependem de alguns fatores. Se você desmata, você já não tem mais a copa de uma árvore para amortecer o impacto da gota e infiltrar lentamente a água no chão. Também não se tem a transpiração, porque a planta transpira 99% da água que ela absorve do solo. Tirando a árvore, você pode impermeabilizar o solo ou compactar. Se impermeabiliza quando se coloca asfalto, ou se coloca construções, ou quando se trabalha também com atividades de agricultura ou pecuária que fazem o pisoteio. Isso compacta o solo. Impede a infiltração da água no solo novamente. Aí ela escoa superficialmente, causa processos erosivos. Rapidamente ela cai num córrego e vai para os pontos mais baixos, que são os oceanos. Não se estoca água no perfil do solo, que vai manter o fluxo normal de vazão, inclusive para manter as nascentes durante todo o curso do ano. Um terceiro fator importante é a poluição, porque a poluição ela pode ser vista de várias formas, desde colocar entulho nesses locais, ou até mesmo cimentos, pedras, ou queimadas que podem gerar retirada da cobertura vegetal, mas também liberação de partículas para a atmosfera que aumenta o aquecimento global e também atrapalha o ciclo hidrológico. E um outro fator também muito importante, principalmente em ambientes urbanos, são os poços. Muitas vezes eles passam despercebidos, mas a perfuração de poços, ela reduz o lençol freático. Com isso, você tem um abaixamento do nível de água e o afloramento de nascentes desaparece. Que situação. E vale lembrar que se não tivesse toda essa ação humana, porque esse aí, o que o senhor colocou, são todas ações humanas. O cerrado ele conseguiria se renovar a cada ano, passando esse período de seca, passando esse período difícil que a gente tem. O cerrado é um bioma de transição entre a Mata Atlântica e a Floresta Amazônica, obviamente pela característica de ter árvores tortuosas, secas, elas sofreram um processo de evolução se adaptando a um período de estiagem. Então daria conta de fazer se não fosse mais uma vez a ação do homem? Justamente. O que está acontecendo com a ação do homem, seja impactando o cerrado diretamente ou destruindo a Mata Atlântica e a Amazônia, nós tendemos a ter menor umidade relativa aqui no centro-oeste. Menor umidade relativa também significa menor precipitação. Nós vamos ter períodos prolongados de seca, muito mais intensas, e quando as chuvas vêm, elas vêm com tanta intensidade que a água não consegue infiltrar no solo e ela vai embora, nós perdemos. Infelizmente. Professor, muito obrigada pelas informações, que aí não são as que a gente mais sonha, né? Não são as ideais, mas é a realidade que a gente tem hoje. Muito obrigada pela participação mais uma vez aqui no TJ Goiás. Eu conversei agora com o professor Antônio Pascoaleto, ele que é coordenador do mestrado em Planejamento, em Desenvolvimento e Planejamento Territorial da PUC Goiás.